sinais de que você pode estar sabotando o seu propósito. Esse é o tema do nosso Café com Propósito hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos começar. Aqui hoje a gente teve um problema técnico. Vou colocar aqui, ó, 3 sinais de que você está se sabotando. Vou fixar. Se você está ouvindo, se você está assistindo a gravação aqui no YouTube ou no Instagram, eu quero que você seja bem-vindo e comenta aqui o que fez sentido, qual foi a chave que você pegou desse nosso bate-papo. Se você quiser compartilhar comigo, um dos meios é através dos comentários aqui ou no meu direct, nas caixinhas lá, no meu direct também, na DM, você pode me mandar. Mas hoje eu resolvi falar sobre isso porque nós estamos estudando, né, um tema no estudo dirigido da comunidade chamando Ampliando a Visão. Nós estamos no mês das mulheres e nós estamos falando sobre a necessidade de sermos protagonistas, sobre a necessidade da gente assumir as rédeas, sobre a necessidade de a gente tomar posse da nossa própria vida, mas que isso seja feito cumprindo o nosso propósito, que é a forma como eu acredito, eu, Karina Provenzano, especialista em desenvolvimento humano, ativadora de propósito, acredito sobre como viver uma vida mais leve e próspera. Então hoje eu quero começar essa nossa conversa aqui com uma pergunta muito sincera. Será que às vezes o maior obstáculo entre você e o propósito que Deus tem para sua vida, será que realmente são as circunstâncias, é o ambiente ou é algum padrão interno seu que você carrega contigo? Como assim, Karina? Eu não sei se você já ouviu essa palavra, autossabotagem, mas isso significa que o pior inimigo que nós temos, na verdade, não são os outros. O pior inimigo que nós temos é a nossa própria mente. Seja bem-vinda, Dani. Então hoje, começando agora, esse nosso bate-papo, eu quero falar algo com você. Existe algo que nós precisamos entender. Nem sempre aquilo que está impedindo você de viver uma vida, a vida que você deseja, ou de cumprir o seu chamado e propósito, tem a ver com algo externo, às vezes é algo interno. E isso tem a ver com a autossabotagem. E a sabotagem não é uma coisa consciente. E essa aqui é uma chave. Sabe quando você quer fazer algo? Olha só, vê se isso acontece contigo. Você tem na sua mente uma lista de metas, você tem um objetivo claro, você quer viver uma vida assim ou assado, e você não entende por que você avança, decide, desenha, mas não chega lá. Sabe, como se tivesse algo ali invisível te impedindo? Você já passou por isso? Fala, gente, eu não sei porque eu não emagreço, eu como pouco, eu já sei que eu preciso parar de fazer isso, mas não consigo parar. Gente, eu não sei por que eu não consigo alcançar essa meta financeira, ou esse resultado no meu trabalho, ou isso no meu relacionamento. Na sua cabeça, você sabe que você precisa fazer, mas você não faz. Você já passou por isso? Comenta aqui se você já passou por isso. Eu passo por isso constantemente. Então, hoje eu quero trazer para você 3 sinais bem importantes, bem pontuais, que pode ser exatamente o que está impedindo você de viver aquilo que Deus quer que você viva. Muitas vezes a gente está nesse momento de querer alcançar, mas é como se tivesse uma força que nos puxasse para trás. Sabe? Alguma força que nos impedisse de avançar. Então hoje eu quero falar sobre esses sabotadores internos, inconscientes, que impedem muitas mulheres de viver aquilo que Deus colocou na vida delas, dentro delas. Tá preparada? Pegou o seu café aí? Vamos? Então vamos lá. Vamos começar esse nosso bate-papo. Enquanto você tá chegando aí, eu vou compartilhar e chamar algumas pessoas, tá? Se você puder, você compartilha também. Tô chamando algumas mulheres maravilhosas. Você pode chamar todas que você quiser. Eu vou ficar muito feliz. Tô chamando aqui algumas. Gente, tantas mulheres maravilhosas que estão me acompanhando. Muitas mulheres novas. Ó, vou chamar aí uma galera, tá? Convidei algumas aí. Vamos ver se alguma vem. Você também chama. Então vamos lá.
Aqui nesse espaço aqui no Instagram e no YouTube, né? Porque essa live a gente faz toda semana às 9 horas na segunda-feira, já existe há muitos anos. Aqui a gente une espiritualidade e autoconhecimento, ferramentas que eu trabalho, conhecimentos que eu adquiri, mas com uma base que é a palavra, principalmente. E o que eu mais vejo na nossa vida é o seguinte: nós estamos vivendo num tempo que nunca foi tão urgente a gente viver nosso propósito e chamado e nos ocuparmos daquilo que é nosso. Gente, se a gente for viver sendo levada pelas circunstâncias, se a gente for viver limitada pelo que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai paralisar. Então, antes de entrar nos 3 sinais que eu separei, eu quero falar sobre algo que acontece. Se você for olhar para toda a desgraça que está acontecendo, sobre a guerra, sobre as questões com as mulheres, sobre os desafios econômicos, se você ficar presa nisso, você não vai avançar. Você vai acreditar de que não tem jeito mesmo e de que está muito difícil. E eu quero falar com você que existe uma força para além de tudo que acontece na Terra, que ainda existe, ainda tem controle sobre todas as coisas e ainda deseja que você cumpra o seu chamado e propósito. Então, como que eu faço, Karine, então, para sair desse lugar que tem me deixado angustiada, tem me deixado preocupada? Então, eu vou te ensinar. É você se conectar com a fonte, com aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você já pensou. Aquele que é capaz de sustentar todas as coisas. Então, a gente precisa começar a sair desse lugar de olhar para o nosso redor e se perder com as coisas que acontecem nesse mundo. Por quê, gente? Porque senão a gente vai estar tão angustiada, tanto na energia negativa, tanto assim preocupada e fazendo coisas para resolver somente as coisas que estão acontecendo no presente, que a gente esquece que nós fomos chamados para deixar um legado eterno. Então, hoje eu tenho um convite para te fazer. Se preocupa em fazer algo incrível com a sua vida no tempo presente, para que você possa deixar um legado na Terra. Para de ficar se preocupando com tudo que acontece, para de ficar envolvida com todas as pessoas e com todas as demandas de todo mundo e comece a se ocupar com a sua própria vida. Isso é suficiente para você gerar uma transformação a partir de onde você está, ao seu redor, e assim chegar a lugares que você nem imagina. Só que a gente tem um inimigo. O inimigo das nossas almas, que eu acredito que ele existe, que não precisa de nomear, não precisa ficar dando palco e holofote para ele. Ele tem uma estratégia muito, muito precisa de fazer você se ocupar com coisas que não o seu propósito. E uma dessas formas que ele utiliza é ativando em você os seus sabotadores. Então hoje eu trouxe para aqui para que você possa refletir e perceber se algum desses 3 sinais é exatamente o que você tem vivido ou que você tem passado. O primeiro sinal que eu quero trazer para você é um sinal que tem a ver com a neurociência. Neurocientificamente, o que nós sabemos é que o nosso cérebro ele foi programado para buscar a segurança antes do crescimento. Sim, o nosso cérebro ele tem um tempo de crescimento, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, um boom de desenvolvimento de caminhos neurais, de neurônios, etc. Só que o nosso cérebro ele é formatado para garantir que você sobreviva. E isso explica que isso significa que quando você hoje na vida adulta tenta sair do conhecido para algo novo, o seu cérebro pode interpretar essa mudança de comportamento, de lugar, de trabalho, de relacionamento como algo que vem como uma ameaça. Por quê? A principal função do seu cérebro é manter você viva. E se ele entende que algo novo pode ser algo que te gere dor, desconforto, ou que seja alguma ameaça para você, porque você aprendeu que isso é uma ameaça, e isso é uma outra chave, não é porque isso é uma ameaça real, mas talvez na sua educação, na sua experiência, na sua história, algo aconteceu lá atrás que você aprendeu que isso daí é uma ameaça. Ei meninas, sejam bem-vindas, começando o nosso Café com Propósito agora. Se você tá chegando aqui, é nova no pedaço, me fala aí de onde você está me ouvindo, que eu quero saber. Érica, Dana, quem mais? Dani. Então, o nosso cérebro, ele tem essa forma de funcionar. Então, por exemplo, se você, quando era criança, viveu muita escassez,
as coisas faltavam muito na sua casa. Pode ser que agora, na vida adulta, você tenha tanto medo de faltar que se mantém dentro de um trabalho, mesmo sabendo que esse trabalho não é legal, ele não te atende, você não é feliz, nem te traz o recurso que você gostaria, mas ele é seguro. Você se mantém nesse lugar. Então aí tem um sabotador. Então você tem medo de mudar ou medo de tentar uma coisa nova pelo medo da falta. Faz sentido? Então, no nosso cérebro, o primeiro sinal que muitas vezes que a gente está sabotando o nosso propósito é esse mecanismo de proteção do nosso cérebro, que se conecta com os nossos principais medos. E aí, quais são os sintomas, né? O que acontece na minha vida que aponta que talvez eu esteja me sabotando por conta desse medo, por conta desse mecanismo de sobrevivência do meu cérebro? Por exemplo, eu procrastino. Procrastinação é um sintoma clássico. Gente, procrastinação não é o problema. A procrastinação é um sintoma que aponta para um problema. Deu para entender? Então, se você é uma pessoa que procrastina algumas coisas, por exemplo, conversas difíceis, procrastina uma tarefa, procrastina projeto e tal, é porque você está negociando com conforto. Aquilo ali vai te gerar dor, desconforto, é chato de fazer, e o seu cérebro entende que aquilo vai ser chato, vai doer, vai ser ruim, então ele vai jogando na sua mente frases, tipo assim, nossa, mas isso é chato, deixa pra depois você faz. Essa procrastinação está apontando para esse lugar de que você está tentando negociar com conforto. Olha só, Danda, eu também, tá? Dandara, eu também sou procrastinadora, gente. Eu preciso estar atento o tempo todo. Outro mecanismo de proteção que a gente tem como sintoma de mecanismo de proteção é a dúvida excessiva. Gente, essa aí eu preciso melhorar, tá? Eu falo que a gente às vezes não toma uma decisão. Eu vejo as mulheres que aí falaram que queriam participar da imersão do dia 14. Para você que é daqui de Lagoa da Prata e região, gente, você não pode perder. Imersão presencial aqui em Lagoa, de 9 às 5. Um evento incrível, num valor muito simbólico para tudo que você vai viver. De 9 às 17, você vai estar comigo ali, com intervalo de almoço, num lugar especial que é o Divina Gula, com vivência, experiência, material, treinamento profundo para você despertar, destravar e alinhar a sua vida com o seu propósito e sair daqui hoje com clareza do que eu preciso fazer durante esse ano para viver realmente essa vida que responde ao meu chamado. Mas, dúvida excessiva das mulheres. A gente às vezes fica deixando para depois uma coisa que a gente sabe que precisa resolver e a gente fica na dúvida. Sabe por que você fica na dúvida? Porque você tem dificuldade de tomar decisão? Porque você não tem clareza. Não é porque você tem falta de coragem. Não, a palavra fala que Deus colocou em você um espírito de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio. E não de medo, de covardia. Então você já tem internamente uma força. Só que como é que eu uso essa força? Quando eu tenho clareza do que eu quero, de quem eu sou e do meu potencial. Então, a procrastinação, a dúvida excessiva, o medo do julgamento, que também é um mecanismo de sobrevivência. Nossa, eu sei que eu preciso fazer uma mudança e não faço. Eu sei que eu preciso ir ali, eu sei que eu preciso abrir uma live. Eu tava conversando com uma mentorada minha agora, né, que ela fez um vídeo, aí eu falei com ela, muito bem, a Claudia, ela falou, você tá me destravando. Eu quero falar com você, se Deus colocou algo em você, ou se você tem uma mensagem, que seja uma mensagem que tenha a ver com Deus ou não, uma mensagem que tenha a ver com o seu próprio conhecimento, experiência, que vai ajudar as outras pessoas, por que você fica preocupado com o que os outros vão achar? O perfeccionismo também é isso, medo de errar. Eu tenho tanto medo de errar e das pessoas verem que eu não sou tão boa quanto parece, que eu não faço. Isso acontece com você, aí você procrastina. Esse era o meu mal. Meu mal não era o medo do julgamento das pessoas. Meu mal era que as pessoas virem que eu não era tão perfeita. Então, às vezes eu deixava de fazer ou empurrava com a barriga determinada coisa, decisão, projeto, porque eu tinha medo que os outros, se eu errasse. Qual que é o problema, gente? Às vezes a gente pensa, isso é falta de fé. Não é falta de fé. Nem sempre é. Muitas vezes são padrões emocionais e mentais que você foi construindo durante a sua vida e que hoje você age ainda tentando se proteger de uma coisa que você experienciou quando você era criança. Porque às vezes você fazia uma coisa e seus pais falavam assim, nossa, que bobagem isso, nossa, que feio. Não, o que os outros vão pensar?
Se você fizer isso, o que os outros vão pensar? Os seus pais queriam te proteger de alguma forma e fizeram e falaram com você coisas para naquele momento te proteger, e que você acreditou que você não era, que aquilo ali te geraria vergonha, que você não podia fazer isso, porque se você errasse, as pessoas iam te julgar, e você continua acreditando. E isso te paralisa. Então, neurocientificamente falando, o mecanismo de proteção e de sobrevivência da sua mente, ela precisa ser reajustada, para que você não se sabote mais e deixe de viver o seu propósito. Esse é o primeiro sinal. Fez sentido aí? Comenta aqui que eu quero saber, tá? O segundo sinal, questões sistêmicas. Além da sua mente, além daquilo que você construiu quanto experiência, crenças, pensamentos, etc., nós também temos padrões sistêmicos. O que significa isso? São histórias, crenças e dinâmicas da nossa família que nós recebemos quanto informação, ou dos ambientes que nós crescemos, que fazem com que a gente se sabote repetindo padrão, repetindo ciclos. Porque mesmo que eu queira viver algo diferente, Bert Helling, que é o pai aí da construção do pensamento sistêmico, ele fala uma frase que é muito real, que nós somos muito mais leais do que livres. O que significa isso? Que muitas vezes você quer fazer uma mudança, você quer ter um relacionamento saudável, você quer empreender, mas continua num trabalho que não te nutre mais, você quer fazer mudanças. Quer ver uma coisa, gente, muito clássica? Mulheres que têm uma história de uma família com problemas graves de doença, principalmente no que se refere à parte alimentar, ou tem obesidade, ou é diabética, alguma coisa, e a pessoa repete, mesmo vendo a história da sua família, a pessoa não consegue ser uma mulher magra, saudável, não que magra é saudável, mas uma pessoa que cuida do corpo. Ou de repente ela repete a história. Ah, mas é porque é genético, diabetes é genético. Mas se eu sei que essa história existe na minha família, por que eu não consigo evitar coisas que eu sei que vai fazer com que isso se represente numa forma real na minha vida? Vocês entendem? Se eu quero ter um relacionamento saudável, porque eu vi que a minha mãe não teve, minha avó não teve, e aí eu não consigo ter, eu não entendo por que eu me saboto. Porque você sistemicamente e inconscientemente você quer repetir a história da sua família para você fazer parte. Porque se você for uma mulher que é muito bem casada, inconscientemente parece que você está muito fora do padrão, então você não faz parte dessa família. Olha só, que doido, mas é verdade. E aí a gente tem acaba que repete ciclos, padrões, resultados da nossa família. E para que a gente mude isso, a gente tem que trazer para a consciência. Então, por exemplo, mulheres que nunca prosperaram, e aí você quer viver uma nova realidade financeira e não consegue. Histórias de escassez da sua família, que você acaba repetindo, replicando na sua voz, sabe? Eu tenho alunas na comunidade que fazem, que é um desafio. Porque a vida foi tão escassa, tão difícil, tão financeiramente limitada, que tem dificuldade de romper na parte financeira, tá sempre devendo, tá sempre no zero, tá sempre na sobrevivência. Só que Deus te fez para prosperar. Jeremias 29:11, eu sei o plano que eu tenho para você, querida, plano de paz e prosperidade, e não de mal. Então, se você está repetindo uma história de escassez, não é porque, é isso mesmo, é porque eu vim de uma família escassa, então é só isso que eu vou alcançar. Não, você tem que quebrar e romper isso, falar, eu decido liberar esse destino na minha vida, na vida da minha família, e a partir de hoje eu sei e vou acessar a vida abundante que Deus tem para mim. Então, outras coisas, medo de aparecer, medo de ser julgado, tudo isso também tem uma base sistêmica. São crenças limitantes invisíveis. Então, quando você começa a crescer, quando você vira adulta, você começa a acreditar que determinadas coisas que você diz que quer e que muitas dessas têm a ver com o propósito de Deus para você, você não acessa porque você está presa nesses nós para trás. Faz sentido? E o terceiro sinal de que terceiro sinal, né? Terceiro entendimento que você precisa ter, que pode ser algo que está te impedindo de alcançar e que tem a ver com esses, se representam em 3 formas de autossabotagem. Então, aqui a gente está olhando para 3 formas de você sabotar. Sua mente, neurocientificamente falando,
A parte sistêmica, a sua história, você repetir ciclos. E agora 3 tipos de autossabotagem principais. Que é aquilo assim, eu sei que eu tenho algo, Deus tá me chamando para fazer algo, mas eu não consigo, tá? Você fica sempre falando, falta tempo, falta clareza, falta preparo, falta tudo. Então, tem 3 coisas que eu quero que você observe. 3 comportamentos que são autossabotadores. Primeiro deles, tá? Você sente que nasceu para algo maior, mas você parece que nunca tá pronta. Esse é um sintoma, isso é um tipo de autossabotagem. Eu sinto que eu tenho algo maior, eu sinto que eu tenho algo, eu tô sendo chamada para algo, mas eu não consigo avançar porque parece que eu não tô pronta. E aí você fala, não, eu preciso fazer mais um curso, não, eu preciso estudar mais, não, eu preciso melhorar minha imagem, eu preciso melhorar minha comunicação, e a vida vai passando. Isso é perfeccionismo disfarçado de prudência. Sai desse lugar, mulher. Eu já estive nesse lugar. Comece a fazer hoje com as condições que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Frase do Cortella. Rompe isso. Segunda autossabotagem. Você começa muitas coisas, mas não finaliza, não sustenta. Começa super animada, mas depois perde energia, foco, sabe? Por que isso acontece? Porque propósito, para ele poder ser sustentado, precisa de uma identidade fortalecida. Precisa de raízes profundas. Sem você ter uma identidade firmada naquilo de uma forma segura, uma identidade resgatada, se você não estiver se aprofundando na sua espiritualidade, trabalhando o seu emocional, na primeira crítica, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, você vai parar. Você vai... E eu tô falando, gente, porque esses três autossabotagens eram as minhas. Primeiro, de achar que eu nunca estava pronta, perfeccionista. Segundo, de começar as coisas e não terminar. Meu marido falou comigo. Eu lembro quando eu fui fazer do meu segundo curso. Não, já ia prender meu cabelo, gente, é tão quente. Ele falou assim, realmente, você tem que fazer terapia, você tem que fazer esses cursos aí que você quer fazer para entender por que você começa as coisas e não termina. Por quê? Porque eu não tinha uma identidade firmada. Eu estava insegura, eu não sabia quem eu era. Então eu ficava fazendo coisas que eu achava que eram boas, mas depois que eu começava eu via que não era isso. Então como é que eu saio dessa autossabotagem? Você precisa resgatar e fortalecer a sua identidade. Sair desse lugar de acreditar que de repente você não consegue, você não é capaz, você não é boa o suficiente. E a terceira autossabotagem é que você, por conta dessa identidade frágil, se compara o tempo todo. A comparação, ela mina a nossa energia. Ela torna o que a gente tem sempre insuficiente. Então, ela gera 2 coisas perigosíssimas na vida de uma mulher que está buscando viver o seu propósito. Primeiro, inferioridade. Você olha para o outro e fala, eu sou muito pior. Nossa, fulana tá não sei o quê. Você acha sempre que você não dá conta, você tá sempre muito menor e acaba que aí você nem faz. Porque, mas tem tanta gente fazendo, tanta gente melhor do que eu. Mas eu não tenho um telefone, um iPhone 17. Mas eu não tenho eu não tô preparada. E o meu cabelo. Mas fulana, ela tem um escritório. Fulana, ela fala muito bem, ela se comunica muito bem. Querida, deixa eu falar com você. Deus não tá nem aí pra isso. Ele só quer que você faça, fale e vá. Então a comparação torna o que você tem, torna o que você é, torna o que você sabe insuficiente. Você tem que sair, você tem que parar de se comparar. Fecha os seus olhos. Para de seguir os perfis que você está seguindo. Para de ficar em mesas que as pessoas ficam te julgando. E coloque-se nesse lugar de fazer independente dos outros, simplesmente pelo fato de que Deus está te chamando para fazer. E a segunda coisa que a comparação gera é competição. E aí eu quero falar uma coisa para você. No mundo, a gente acaba competindo em algum momento da nossa vida. Mas como mulher, como uma mulher que vive de propósito, como uma mulher que tem algo que carrega, que é único, você não precisa competir com ninguém. Entende? Não tem uma linha de chegada onde você precisa chegar primeiro do que fulana, não. Tem uma linha de chegada que é no céu, quando você partir dessa para a eternidade, onde você vai ser reconhecida, valorizada e honrada pelo que você cumpriu aqui. E não porque você está sendo melhor do que fulano ou beltrano. Imagina! Se eu pego as histórias das mulheres que fizeram muito mais do que eu e acredito que eu nunca vou chegar nesse lugar,
E eu fico desesperada fazendo 1000 coisas pra... Gente, vida com propósito não tem a ver com você fazer e chegar num lugar, não. Tem a ver com você cumprir aquilo para qual você foi chamada. E às vezes o que você tem, que você carrega, o que Deus está te chamando agora, vai impactar a vida de uma pessoa. E essa pessoa pode ser uma pessoa que Deus vai levantar para falar, para gerar transformação, impacto em milhares de pessoas. A matemática de Deus é diferente da nossa. Entende? Então, nenhuma dessas coisas, nem inferioridade, nem competição, sustenta o propósito. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você saia daqui com uma palavra. 2. Primeira delas, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Ele é pior do que todas as coisas. Não viva a sua vida seguindo o que você sente. Porque o nosso coração é enganoso. Das duas, uma. Ou ele vai te levar para que você viva de uma forma louca, porque ele vai falar que você tem que viver, ter prazer, fazer as coisas da sua cabeça. Ou seja, você vai estar sendo alimentada pelo ego. Ou ele vai falar que você não dá conta, que isso não é para você, que você tem que... Entende? Então pare de acreditar naquilo que você sente. A nossa mente, ela é enganosa, ela é limitante. Ela está presa em padrões que às vezes são negativos. E a segunda coisa é, Deus tem para você um plano perfeito, bom e agradável. E para que você viva isso, você vai precisar renovar a sua mente. Porque ela é enganosa. Então você precisa alinhar a mente, você precisa alinhar suas emoções e suas decisões com a verdade de Deus, com a palavra. Porque quando a verdade entra, as mentiras começam a perder força. Quando a palavra fala que a verdade vos libertará, é sobre isso. Porque a verdade, ela entra como uma força, sabe? Ela nos atravessa e aquilo que a gente acreditava que era uma mentira sobre a nosso respeito e a respeito do que a gente poderia viver ou alcançar, é destruída. Então, eu tenho um caminho para você sair dessa sabotagem. E o caminho, ele passa por três, tudo três, né, gente? 3 coisas. Primeiro é consciência, reconhecer os seus padrões. Segundo é alinhamento, curar as suas motivações e fortalecer a sua identidade. Terceiro é um processo. Você precisa de um tempo repetindo com direcionamento e com ferramentas para que você possa fazer disso uma nova forma de atuar na vida. Não é mágica. E talvez hoje Deus esteja apenas mostrando algo para você. E o que eu tô falando aqui, gente, não é para te acusar, não é para deixar você angustiada, mas é para te libertar. Porque você não nasceu para viver limitada por padrões. Você nasceu para viver propósito. Então eu tenho um convite para te fazer. O primeiro convite é, se você é daqui de Lagoa da Prata, você tem uma oportunidade de viver uma experiência no sábado, dia 14 de março comigo, onde a gente juntas vai fazer esse romper. A gente vai trabalhar um processo para te alinhar, resgatar a sua identidade, entender um pouco mais sobre o teu propósito, trazer clareza sobre como você pode fazer isso acontecer na sua vida. Agora, se você não é daqui e quer minha ajuda, existe um caminho. Você vai me chamar no direct e falar, Karina, eu preciso da sua ajuda. E eu vou te apresentar quais são as possibilidades para eu te ajudar a destravar, sair dessa sabotagem e viver uma vida com propósito de fato. Agora, Karina, eu quero viver isso. E você é daqui da região, garante a sua vaga na inscrição, na imersão Mulheres Alinhadas. A gente está nas últimas vagas. Se eu não me engano, tem somente mais 8 vagas para você fazer parte. Tô te falando aqui porque a gente vai encerrar em breve. Vai ser um momento extraordinário para você começar a romper. Então, se você sente que Deus está te chamando para algo maior, mas sabe que precisa de ajuda de alinhamento, esse é o seu momento. Então, Deus abençoe seu dia, que a semana seja extraordinária. E eu te vejo, se não na imersão presencial, na comunidade, ou de repente em outro caminho que eu posso te oferecer para te ajudar a viver uma vida com propósito e de propósito. Fica com Deus.